Fala galera do canal Fla Notícias, saudações rubro-negras. O Mengão venceu o Defensa e Justiça por 1-0 na estreia do técnico Renato Gaúcho. E o Petkovic comentou um pouco sobre essa partida. Vamos acompanhar agora no canal Fla Notícias. A situação é essa, Renato vai nisso, ele ganha o grupo, ele conhece o vestiário, ele conhece o importante, ele dá o moral ao que ele merece no momento, tira o máximo dele. E por isso que o Michel, na minha opinião, começou o jogo. Ele fez isso. Você está dizendo, seria que o Rogério Ceni ia fazer isso? Não sei, provavelmente sim. Porque o Rogério Ceni estava titular todos os jogos e quando não jogava nada, não saía, né? E não é único assim. Mas e o time começa, não tinha muita coisa, tinha bastante desfalques. Poderia começar aqui com Bruno Viana, que não foi bem no jogo que começou e surpreendeu todo mundo. Poderia, mas já começou com aquilo que era óbvio. Eu que tenho Henrique, o Pereira na esquerda. O resto dos grupos dos jogadores, eu acho que é o que se espera que começasse dentro da possibilidade que tem. O Flamengo não fez bom jogo, não, longe disso. Mas importantíssimo no único treino, no primeiro jogo de um novo treinador, fazer o básico, ser competitivo. Competitivo é pouco para o Flamengo? É. Mas no primeiro momento, competitivo, fez 3 pontos. 3 pontos não tem, mas ganhou o jogo lá fora de casa, tem jogo de volta mais em conta agora, mais confiança, e começa o trabalho a partir de agora. Imagina se tivesse lá atacado e tomar o contra-ataque e perder o jogo. Seria até pior. Mas nós, como somos exigentes demais, vamos exigir do Flamengo muito mais. E vamos sim, porque Renato, com essa sua fala, tá certo no momento, como o Kleber está dizendo. Mas Renato daqui a pouco vai dizer, não, olha aí, meu time está jogando, meu time é melhor, meu time tem muito mais posse de bola, eu joguei bem, como o Renato muitas vezes deu explicação, quando criou 20 e poucas chances e perdia o jogo com o Grêmio. Aí ele falou, não tenho dúvida que meu time é melhor, joguei muito, não teve resultado. Futebol, por isso, é muito interessante, porque às vezes se propõe as peças que você tem que explicar e dificilmente se explica, né? Então, no momento, como sou crítico do Flamengo, sim, muito, jogou nada. Mas 3 pontos, a vitória ontem foi fundamental. Segundo o SofaScore, que é uma empresa que faz estatísticas no futebol, está nas redes sociais, sem levar em consideração jogos de campeonato estadual, o Flamengo fez ontem o jogo com menos finalização dele desde 2019, desde que começa esse momento mágico de Flamengo com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel, é o jogo com menos finalizações. Vou colocar só os números na tela aqui, PC. Posse de bola, como eu já havia dito, o Flamengo teve menos ontem, né? 56% defesa teve. E aí o número que a gente acha mais impressionante, que é o número de finalizações. 14-5 para o time argentino e em finalizações certas, 7-4. Trocou mais passes certos, teve mais escanteios. Diga, PC, esses números para mim resumem bem o que foi o jogo. Diga lá, PC. Exatamente, os números resumem bem o que foi o jogo. Os números, eles não sinalizam o que será o trabalho do Renato. E eu entendo que essa é a distinção já observada aí pelo Kleber que precisa ser feita. Você não pode... A gente muitas vezes cai na contradição de dizer assim, o Flamengo do Renato não jogou bem. Caramba, ele teve mais conversa do que treino. Então não tem nada do Renato, não tem nenhuma digital do Renato que você possa dizer assim, jogou mal por causa do Renato. Me parece que esse é o exagero. Os números desse jogo, a atuação do Flamengo nesse jogo, os números foram absolutamente incompatíveis com o que o Flamengo é capaz de fazer e tem feito desde 2019. A atuação do Flamengo nesse jogo é uma atuação fora da curva. Nessa temporada, não preciso nem voltar tanto tempo assim, nessa temporada é uma atuação fora da curva. Agora, nada disso, na minha visão, sinaliza que o trabalho do Renato será assim. Será de um time que vai chutar menos a gol, será de um time que vai ter menos posse de bola, será de um time que teve muita dificuldade para pressionar a saída de bola do adversário. Essa sempre foi uma característica do Flamengo, de pressionar a saída de bola do adversário, induzir o adversário ao erro. Então, o jogo de ontem,
ele tem que ser colocado como uma exceção. Exceção em relação ao trabalho que o Rogério vinha fazendo e penso eu que exceção em relação ao trabalho que o Renato fará. O Flamengo venceu o jogo, Renato disse, e aí você tem que também considerar que muitas vezes você não joga bem, como aconteceu ontem, mas tem um resultado que deixa o Flamengo numa posição muito confortável para se classificar à próxima fase da Copa Libertadores, mas não podemos dizer que o Renato começou mal o seu trabalho, ou o Renato começou muito bem o seu trabalho. O Flamengo venceu, não jogou para vencer, não teve um desempenho para vencer. Agora, conseguiu vencer um adversário que em todos os quesitos foi melhor, que ao longo da partida teve controle, o jogo coletivo fluiu muito mais, é treinado por um técnico, é dirigido por um técnico que dá gosto ver o seu trabalho. Sebastião Becassese tem 40 anos, discípulo do Bielsa, trabalhou com o Sampaoli, dá gosto ver o seu time, como o seu time se movimenta bem, como o seu time tem segurança na saída de bola, defesa, meio de campo, ataque. Dá gosto de ver, gostaria muito de ver esse tipo de trabalho em equipes brasileiras. Não tem lamento, não tem choro, me falta isso, elenco curto, não vou conseguir chegar ali ou aqui, é difícil para ser campeão, como observou o Kleber, mas é time competitivo. Agora, tem que ter esse cuidado. Só para concluir, te passa a bola, Kleber, tem que ter esse cuidado. O Flamengo de ontem não é o Flamengo com o trabalho autoral do Renato. Informe, Kleber Machado. Obrigado, vamos em frente. É claro, não tem nenhum sentido você querer botar a assinatura do Renato. E isso que você falou do BKSS, mais do que o BKSS, ou além do BKSS, somando ao BKSS, esse time, com o Crespo, que agora já está sendo até contestado por aqui, foi campeão da Copa Sul-Americana do ano passado. E o BKSS fez trabalho bom no Racing o ano passado. Não foi o time do BKSS que eliminou o Flamengo no ano passado? Foi. Então é uma sequência. Pode até ser que lá, depois das entrevistas, ele também reclame. Estava com nós com o elenco corto, não é possível. Pode ser. Mas assim, você não está... Nós, há muito tempo, nós temos o hábito de sempre olhar o nosso time como ele jogou mal e a gente, em momento nenhum, fala do outro time. Outro dia eu estava gravando um podcast, eu não lembro quem foi que falou, acho que foi o Calçade. Foi todo duro do futebol é que tem adversário. Agora, o Kleber, o BKSS, além de ter dirigindo o Racing eliminado o Flamengo no ano passado, esse ano tem uma curiosidade com o Defensa e Justiça. Ele enfrentou o Palmeiras na final da Recopa Sul-Americana, perdeu na Argentina, ganhou no Brasil, foi campeão nos pênaltis. E na fase de grupos, também perdeu do Palmeiras na Argentina e derrotou o Palmeiras em São Paulo. Então a gente olha o resultado de ontem e fala, caramba, o Flamengo encaminhou a vaga, mas o histórico do Defensa e Justiça mostra que é bom deixar as barbas de molho. E o histórico do BKSS contra times brasileiros, a gente pode rodar agora. Ele já enfrentou algumas vezes times brasileiros, a gente pode mostrar como ele se saiu. Ele eliminou o São Paulo na primeira fase da Copa Sul-Americana de 17. Foi eliminado pela Chape na segunda fase da Sul-Americana de 17. Foi eliminado pelo Botafogo na primeira fase da Sul-Americana de 19. Eliminou pelo Racing no ano passado o Flamengo da Libertadores, Flamengo já com o Rogério. Foi campeão da Recopa Sul-Americana, dirigindo Defensa e Justiça sobre o Palmeiras, e enfrentou na primeira fase da Libertadores o Palmeiras, perdendo na Argentina, ganhando em São Paulo, classificando-se em segundo lugar. São 12 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, o retrospecto dele contra times brasileiros. E assim como você falou de choro, ele perdeu 3 jogadores, 2 titulares.